Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Amém? Abra lá sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de 1 a 3. Eu tenho o privilégio, nas próximas quartas-feiras, de expor a 1ª e 2ª Tessalonicenses, duas correspondências do apóstolo Paulo, enviado por uma igreja que vai nascer aqui, o relato do seu nascimento está aqui em Atos 17. E Paulo, quando ele sai dessa cidade, depois de alguns meses, ele já escreve uma carta, justamente para fortalecer aqueles irmãos e para corrigir alguns conceitos errados acerca da fé cristã. Então, meus irmãos, a gente vai estar caminhando aí, inúmeras vezes. Eu espero que eu jamais venha empobrecer essa carta do apóstolo Paulo, Ele, tomado pelo Espírito Santo, ele escreveu na autoridade do Espírito Santo uma igreja que nasceu em poucos meses, foi plantada em poucos meses, talvez aí, alguns colocam até 3 semanas de plantio dessa igreja. E possivelmente foi no período de 3 a 6 meses que nasce essa igreja, fazendo uma grande diferença na cidade de Tessalônica. E como eu disse, o meu desejo é jamais empobrecer tantas riquezas que tem essas duas epístolas do apóstolo Paulo. Que Deus nos ajude a mergulhar nela, porque Paulo vai levantar temas, irmãos, olha que sinceramente há grandes debates teológicos e bíblicos. As grandes mentes já sentaram para analisar e interpretar alguns textos de Tessalonicenses. E veja, Paulo escrevendo para novos convertidos da cidade. Ele vai falar em assuntos ligados à escatologia bíblica. Algo assim incrível, irmãos, que a gente vai caminhar com vocês, então, nas próximas quartas-feiras, tá bom? Mas aqui está o nascimento aqui dessa igreja, em Atos 17, de 1 a 9. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de missões, até porque quando eu me formei no seminário, eu fui trabalhar com plantio de igreja lá na região do Rio Grande do Sul, próximo à Serra Gaúcha. Deus nos deu o privilégio de dedicarmos pelo menos 5 anos e meio naquela região. Então a gente assim fica maravilhado de perceber que plantio, reprodução de igrejas saudáveis tem a ver com o planejamento estratégico de Deus para o seu povo. E a gente se alegra com isso. E o livro de Atos é o guia mais seguro de plantação de igrejas, porque é Deus movimentando o seu povo a partir de Jerusalém, naquela grande perseguição que existe com a morte do diácono Estevão. Eles têm que sair de Jerusalém e começar a falar do amor de Jesus Cristo, de Jerusalém para povos de outras nações. E ali eles vão para Samaria, vai para Antioquia, Chipre e tantas viagens missionárias que a gente vai ver no livro de Atos, que cobre o período de 30 anos, o livro de Atos. Imagina, 30 anos, irmãos. O evangelho varre o império romano, de tal forma que inclusive na mansão de César, no seu palácio, existem pessoas que pertencem a Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós podemos aprender e nos inspirarmos, Ou seja, de a gente criar encorajamento e estratégia da gente ser mais ousados na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos lá, Atos capítulo 17, de 1 a 9. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Quem chegou em Tessalônica? Paulo e Silas, Onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia Paulo, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres.
Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui em Tessalônica, os quais Jasson hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a entender, Pai, mais uma vez a riqueza do nascimento de uma igreja no passado, que foi a igreja de Tessalônica. Que a gente venha também perceber a Tua boa mão, não só naquela época, mas também nos dias atuais. Nos ajuda, Senhor, nessa reflexão bíblica, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, como foi falado, antes da gente analisar a primeira e a segunda epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, vamos estudar a plantação dessa igreja, tá? Conhecer a cidade, um pouquinho o tempo, as lutas, os resultados da pregação de Paulo nessa importante capital da Macedônia. Afinal de contas, Tessalônica era uma cidade naquela época com 200 mil habitantes, mais ou menos a população de Castanhal. Quem aqui conhece Castanhal? Uma cidade tão bela, próxima da gente, tá? Que tem hoje uma população mais ou menos de 200 mil habitantes. Mas veja bem, irmãos, para a gente conhecer um pouquinho desse contexto na qual Paulo escreve a sua carta. A gente, como eu falei, a ordem de Jesus Cristo, em Atos 1:8, as suas últimas palavras eram o quê? Que os discípulos iam receber o Espírito Santo, e receber poder do alto através do Espírito Santo, e eles seriam o quê? As suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Passaram-se 3 anos e pouco, e aqueles cristãos se acostumaram com Jesus só em Jerusalém. Eles se acostumaram. E nós vamos ver, à luz das Escrituras, que Deus permite uma grande perseguição vinda à igreja, por meio de Estevão, aquele diácono fervoroso, evangelista. Ele é morto, ele é apedrejado. E aí nós vamos ver Atos 1:8, você inverte Atos 8:1. O que a Bíblia diz? Que Estevão morre, e com a morte de Estevão há uma grande perseguição em Jerusalém, que todos os crentes têm que sair e apenas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E esses cristãos saem de Jerusalém, vão para Samaria, Filipe é um deles, e outros evangelistas anônimos, eles saem dali proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Mas eles saem para nunca mais voltar para Jerusalém. Por quê? Porque eles não são mais bem-vindos. São gente da cidade, são judeus que entenderam que de fato Jesus Cristo é o verdadeiro Messias do Antigo Testamento, e Jesus cumpriu todas essas profecias em si mesmo. E por acreditarem na morte e ressurreição do Salvador, sofrem intensa perseguição. Mas eles saem, falando do amor de Jesus Cristo. O evangelho chega em Chipre, chega em Antioquia, da Síria, uma cidade verdadeiramente evangelizada, e se torna uma igreja que movimenta missões, porque não é mais Jerusalém o movimento principal de promover missões nacionais e internacionais, não. A partir de agora, o grande movimento das viagens missionárias no Novo Testamento passa a ser a igreja de Antioquia. É ela que banca todas as viagens do apóstolo Paulo, a igreja de Antioquia. E o evangelho começa a crescer. Paulo junta a sua equipe missionária, aliás, com Barnabé junta aquela equipe missionária para fazer aquela primeira viagem missionária. O evangelho alcança judeus e gentios, e de repente os judeus com ciúme dizem assim: não basta apenas crer em Jesus, temos que acrescentar algo mais à obra terminada de Cristo. O quê? Tem que guardar o sábado, tem que fazer a dieta alimentar, tem que fazer a circuncisão. E aí tem o quê? O primeiro concílio da Igreja Batista de Jerusalém. É uma brincadeira, né? O primeiro concílio relatado na Bíblia em Atos 15, da igreja evangélica cristã, em Atos 15. E eles se reúnem para discutir: é necessário o gentio também cumprir
partes ali do Antigo Testamento em relação ao guarda do sábado, a questão da alimentar, e chega a uma conclusão: não, de forma alguma, a salvação não é pelas obras, mas é pela fé em Jesus Cristo Salvador. Ele escreve então uma carta aos apóstolos, entrega para Paulo e Barnabé, e eles saem o quê? Para fazer a sua segunda viagem missionária, e vão proclamar o evangelho mais na região da Ásia. E de repente, irmãos, abra lá a sua Bíblia, segura aí em Atos, tá bom? Capítulo 17, vai lá para Atos 16, né? Na sua segunda viagem missionária, Paulo deseja plantar igrejas na Ásia Menor. Mas olha só que interessante, nós vamos ver que o programa missionário é guiado por Deus, não pelos homens. Então em Atos capítulo 16, volta um pouquinho a página, Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, assim: e percorrendo a região frígio, Gálata, veja, segunda viagem missionária de Paulo, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Veja, irmãos, aqui o Senhor Jesus participando ativamente, né? Na verdade a Trindade participando ativamente do planejamento estratégico da segunda viagem missionária daquela equipe de obreiros. O desejo deles era falar do amor de Jesus na Ásia Menor. Mas a Bíblia diz assim que o Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra onde? Na Ásia. Aí eles falam assim: não vai ser na Ásia, então nós vamos para a região da Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha, interferindo na agenda missionária da igreja de Antioquia, inclusive na agenda do grande apóstolo Paulo. Olha o Espírito Santo dizendo assim: não, eu também tenho uma participação ativa numa obra que é minha. E aí nós vamos ver no texto: e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio Paulo uma visão na qual um varão macedônio que estava em pé lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Aqui o Evangelho adentra onde? Na Macedônia, na Europa. De Troade, ok? Eles atravessam para chegar onde? Em Filipe, a primeira cidade evangelizada no Ocidente, na Europa. Paulo e seus companheiros receberam proibição e restrição de um lado, e permissão e coação de outro. Uma direção é proibida, um outro caminho se abre. De um lado o Espírito diz: não vá. Do outro ele chama: venha, venha. Essa mesma situação é experimentada por outros missionários no decorrer da história. Veja, irmãos, percebe aqui Deus que é o mentor, o planejador da sua obra, orientando essa equipe em relação dando a direção com relação aonde eles deveriam falar do Evangelho Salvador. E na história nós vemos Deus intervindo. Você pega o exemplo de Livingstone, né? Um grande missionário, tentou ir para a China, mas Deus o enviou para a África. Foi um dos maiores missionários no continente africano. A tal ponto, quando ele morreu, o seu cadáver foi enviado para a Inglaterra novamente, mas antes, quando chegou na Inglaterra, descobriram que o coração dele não estava no corpo. Por quê? Porque ele amava tanto a África que os africanos retiraram do seu coração e foi sepultado aonde? No continente africano. Foi um dos maiores missiólogos da história do continente africano. O que dizer de William Carey? Planejava ir à Polinésia, mas Deus o guiou aonde? À Índia. Uma porta se fechou para a Polinésia e Deus abriu uma porta para onde? Para a Índia. E ele chega na Índia, ele aprende vários idiomas, ele traduz a Bíblia junto com a sua equipe para vários dialetos na Índia. Uma porta se fechou e outra porta se abriu. O que dizer de Adoniran Judson? Foi o primeiro para a Índia, mas depois foi levado para a Birmânia, Mianmar, né? Quando a Birmânia, o Mianmar se abriu para
missões, se descobriu que ali já havia uma igreja saudável, pujante, acontecendo naquela região. Daquela região, uma porta se fechou, mas Deus abriu uma outra porta. Alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós fomos convidados para fazer uma viagem missionária, levando os seminaristas da Faculdade Batista de Juí, no Rio Grande do Sul. Nós fomos para Moçambique, isso foi em 2013, um grupo de alunos, se não falo em memória, quartanistas. E eu lembro que lá em Moçambique eu fiquei encantado, por poder sair nas ruas e evangelizar e ver o quanto de atenção a gente atraía das pessoas na rua. A gente atuou especialmente na cidade de Beira, que é a segunda maior cidade de Moçambique. E foi um tempo assim muito especial de evangelismo com fantoche, de fazer trabalho com jovens na igreja, da gente fazer vários eventos pontos para alcançar justamente a população para o Senhor Jesus Cristo. E eu aproveitei para dar aula em 2 faculdades de Beira, uma inclusive Faculdade Batista de Beira. E aí no final eu saí de Moçambique, tanto eu como minha esposa, maravilhados, dizendo assim: Deus, será que o Senhor está nos conduzindo para Moçambique? Será que o nosso tempo lá em Curitiba está terminando? Será que nós devemos atravessar, né, o oceano e servir alguns anos da nossa vida nesse país? E era algo que eu e minha esposa nós achávamos que Deus estava sinalizando nessa direção. Até porque, irmãos, eu me sentia em Moçambique um cruzamento de Billy Graham com o seu Shed, né? Quem conhece um pouquinho, Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. E o Dr. Russell Shedd, não precisa nem falar, né? Deus levou ele há 5 anos atrás, está na eternidade. Se você tem a Bíblia Vida Nova, a Bíblia Shedd, esse homem, o pastor sempre cita, né? Conhecia bem o pastor Haik, o pastor Shedd. Eu me sentia assim: puxa, meus dons, minhas habilidades ministeriais tão bem usados nesse país, e Deus em Curitiba tem que me esforçar para plantar igreja, para revitalizar, para poder dar curso, para atrair os membros, para coisas tão especiais aqui em Curitiba. E aqui, Senhor, as coisas fluem de tal forma. Eu falei: não, Deus, é aqui que o Senhor está me querendo que eu sirva o Senhor, na cidade, no país da Moçambique. E nós entramos com papelada, conversamos com algumas pessoas, e Deus fechou as portas, né? E eu sem entender nada. E de repente Deus abre as portas para onde? Né? Final de 2013 a gente foi para lá. Quando foi 2014 começa o namoro para a gente vir para o norte do Brasil e servir justamente a juventude aqui no norte, especialmente através do Ministério da Palavra da Vida. E aí depois eu conheci essa amada igreja mesmo em 2018 através do pastor Hiker, né? Então assim, hoje olhando, eu falo assim: uma porta se fechou, mas Deus abriu uma outra. E a gente assim se sente realizado nesse norte do Brasil. Claro que o açaí tem o seu peso, não vou negar, tá bom? Se caso você tem muito açaí em casa, quiser falar comigo ou me convidar a fazer uma visita, por favor, coloque aí na agenda, tá? Com aquela tapioquinha maravilhosa, tá bom? Mas veja, irmãos, entende? Uma porta se fecha, uma restrição é dada, mas o Deus que nós servimos abre portas aonde parece não haver uma. Esse é o Deus que nós servimos, né? Vai entender. E aqui nós vamos em Atos 16, verso 9, que Deus não permite que Paulo então vai com a sua equipe para a região da Ásia. Mas Paulo tem uma visão dada por Deus, vai lá para Macedônia, para a Europa, pregar o evangelho na cidade de Filipe. Então a plantação da primeira igreja foi em solo europeu, na cidade de Filipos. Atos 16, verso 14, diz assim que Lídia, que foi a primeira convertida no Ocidente, foi a primeira pessoa que se entregou a vida a Jesus, foi Lídia. Da onde ela era? Da Ásia. Olha Deus salvando aí gente em trânsito. Lídia estava lá em Filipe e ela conhece do amor de Jesus Cristo. E é interessante que na segunda viagem missionária Deus abre um parênteses: não, Ásia agora não. Não, agora não. Mas na terceira viagem missionária de Paulo, ele passa 3 anos numa cidade importante da Ásia, que era a capital, né?
da Ásia. Qual cidade? Éfeso, ficava na Ásia. Então, irmãos, olha só, na sua terceira viagem missionária, Paulo ficou 3 anos em Éfeso, capital da Ásia. O Espírito Santo assim não estava sendo preconceituoso, nem fazendo acepção de pessoas, estava assim sendo estratégico. E o Deus que nós servimos, Ele é um Deus estratégico. E aqui nós vamos perceber, irmãos, a estratégia do apóstolo Paulo. Uma pessoa que fazia leitura, que entendia o seu contexto, que se colocava à disposição do mover de Deus em relação à sua vida e seu ministério. Nós vamos ver que Deus apontou o rumo, deu a mensagem e Paulo adotou os melhores métodos. Era um missionário estratégico, íntegro e também relevante. Jamais ousou mudar a mensagem, mas sempre teve coragem de usar os melhores métodos. Paulo se concentrava em lugares estratégicos, era um plantador de igrejas que tinha critérios claros para fazer investimentos. Passava batida em determinadas regiões e fixava-se em outras. Ele buscava sempre alcançar cidades estratégicas que pudessem irradiar a mensagem do Evangelho. Quando você olha para o livro de Atos, você percebe essas escolhas sábias. Não, aqui é uma cidade estratégica, Filipe. Não, aqui Corinto é uma cidade estratégica. Não, a cidade de Tessalônica também é estratégica, a cidade de Roma. Veja, a estratégia desse homem, junto com a sua equipe, das escolhas certas. Por quê? Porque ele sabia que nessas cidades havia um potencial imenso de começar um grande movimento de plantio de igreja, não apenas naquela cidade, mas nas cidades vizinhas. Aliás, estratégia estratégica essa, adotada por quem? Por Eurico Nelson. Ele não caiu aqui por acidente no Pará, plantando a primeira igreja evangélica no norte do Brasil, foi aqui no Pará. Depois ele vai para onde? Vai para Manaus, plantar a igreja. Ele vai para o Nordeste, né, pastor? São Luís do Maranhão, e depois acho que Fortaleza, se não me falha a memória. Ou seja, estratégia não, vamos plantar numa cidade tão especial, para que essa cidade também alcance tantas outras comunidades espalhadas ao seu redor. E nós vamos ver isso no livro de Atos. A plantação de igrejas acontecia a favor dos grandes centros urbanos. Veja, não que Deus não deseje alcançar uma aldeia, uma comunidade isolada, sim, um alvo do Senhor, onde tem gente que precisa ser alcançadas, mas precisa ter o quê? Estratégias, métodos. Então, olha que Roland Allen vai dizer, ele nota o seguinte, que todas as cidades onde Paulo plantava igrejas eram centros da administração romana, da civilização grega, da influência judaica ou de alguma importância comercial. Walter Liefeld acrescenta que estavam localizadas em estradas comerciais principais que iam até Roma. Quando Paulo escolhia uma cidade-alvo para o esforço missionário, olhava além da cidade para a região em derredor. Sabe essa visão macro? Onde ele via o quadro todo, essa visão de olhar, não, aqui é estratégia. Deus deu o rumo, mas o método, a estratégia, a escolha certeira, a gente vai ver Paulo envolvido intensamente com isso. Por quê, irmãos? A relevância sociológica das cidades é algo muito importante. O antropólogo Foster escreve que a maioria das mudanças ocorre na cidade, primeiramente entre as classes superiores, e espalham-se para baixo, para as classes inferiores, e para fora, para os campos. Meu primeiro ministério foi numa cidade muito pequenininha. Não era para colocar ainda não, Heber, eu aviso, tá? Heber, eu vou avisando, tá, meu irmão? Hoje ele está rápido mesmo, pastor. Ok, meus irmãos, percebe essa estratégia assim, dessa relevância, dessa importância? Segundo David Housgrave, talvez um livro importante que é clássico sobre plantação de igreja foi escrito por ele. Ele vai dizer o seguinte: as pesquisas contemporâneas nos ajudam a compreender a estratégia urbana do apóstolo Paulo. Mesmo sabendo que nem todas as cidades são iguais, de modo geral,
Paulo, porém, de modo geral, porém, essas cidades apresentam o maior potencial para a plantação de igrejas. Isso se deve, primeiro, à abertura às mudanças. As pessoas nas cidades são menos conservadoras, mais abertas para novas ideias. Então veja, as cidades, os grandes centros urbanos, há um fluxo de pessoas o tempo todo. E aí o que você vai ter? Mudanças, novas ideias. E com isso as pessoas estão menos armadas a de repente a ouvir novidades, tá? Um outro motivo é a concentração dos recursos. Os cristãos, no livro de Atos, descobriram que na cidade o evangelho poderia se espalhar mais rapidamente para dentro dos centros de influência. Ou seja, nas leis, na política, nas artes, na educação, na economia, onde as coisas acontecem nesses grandes centros urbanos. E por último, alto potencial para contatos relevantes com as comunidades em derredor. Foi por isso que você vê no livro de Atos o apóstolo Paulo recebendo, ou se orientando nesse sentido de alcançar essas cidades estratégicas em torno da cruz de Cristo. Mas, evidentemente, existe a tensão da cidade, inclusive na Bíblia. Muitos cristãos são indiferentes ou hostis para com as cidades. Outros, viu, irmãos, especialmente os jovens, adotam uma visão romântica da cidade. A atitude dos autores da Bíblia é bem diferente. A visão bíblica das cidades não é nem hostil, nem romântico. A cidade tem natureza dupla. Por quê? Porque é a humanidade intensificada, uma lupa que destaca. Veja, o pior do ser humano, perversão e violência. Você vai ver em Gênesis, Sodoma e Gomorra, você vai ver Amós condenando com relação às atitudes das cidades, o próprio Miqueias 1:5. Mas também, veja, a Bíblia destaca como luva esses dois aspectos: o pior, a perversão e a violência, mas também o melhor do ser humano, o refúgio de paz, como Neemias, a ordem do Senhor de reconstruir a cidade de Jerusalém, e tantos outros textos nas Escrituras, como também um lugar. Na verdade, Apocalipse 22:19, Deus vai fazer uma cidade nova. Olha só. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus tem um apreço especial pelas cidades. Porque eu gosto daquilo que Timothy Keller vai dizer: as cidades têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da terra. Veja, as cidades têm mais do imago Dei por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar na terra. Por isso que Deus tem, essa intenção de levar as boas sementes do Evangelho para esses grandes centros de aglomeração humana espalhados em nosso mundo. E nós vamos ver o apóstolo Paulo, no livro de Atos, sendo bastante estratégico na escolha, nas escolhas da atuação da equipe missionária. Será que a estratégia paulina é aplicável hoje? Segundo muitos teólogos e missiólogos, vão dizer o seguinte, como o doutor Michael Blackblog diz o seguinte: ele é catedrático de línguas clássicas. Aí ele vai dizer o seguinte: de todos os séculos, o século 21 é o mais semelhante ao século I. Por quê? No século I havia um considerável fluxo intelectual entre povos de diferentes raças e formações. Havia uma falência generalizada de ideias e de ideais, e um auditório preparado para algo novo. E aí o Evangelho entrando nesses grandes centros urbanos na época do Novo Testamento. Veja, os cristãos aproveitando isso, esse fluxo intercultural, pessoas de etnias diferentes, com sotaques diferentes. A língua grega era o inglês de hoje. Eles aproveitando para falar do amor de Jesus Cristo, estabelecendo estratégia, um auditório preparado, porque estava cansado de tantas ideologias mentirosas, tantos ideais e ideias que não conflitantes, e de repente chega algo que é coerente, verdadeiro, algo novo que desceu do céu. E esse auditório preparado para falar, justamente para ouvir sobre a salvação de Cristo Jesus. Até que ponto essa estratégia de Paulo é normativa ou não?
Até que ponto? Há uma discussão em relação a isso, né? Mas olha só o que a gente pode concluir olhando para o Novo Testamento. Há um ensino nítido no Novo Testamento que nos ordena a continuar as atividades de modo semelhante, a saber, ir para onde as pessoas estão. Esse é o papel da nossa igreja. Temos feito isso, tanto em Belém como fora de Belém, adotando os missionários mundiais, né, nacionais e também regionais. Outra coisa, ir aonde eles estão, pregar o evangelho. Terceiro, ganhar convertidos. Quarto, reuni-los nas igrejas. Quinto, instruí-los na fé. Sexto, escolher e treinar líderes e recomendar os crentes à graça de Deus. Nós vamos ver isso acontecendo no livro de Atos. A preocupação de levar a mensagem onde as pessoas se encontram. Porque é o verdadeiro pão da vida, Jesus Cristo, é a verdadeira água que mata a sede espiritual eternamente. E essa equipe faz justamente isso, a levar missões, a mensagem da cruz para essas localidades. Então veja, irmãos, de Filipos, né, em Atos capítulo 16, Paulo chega aonde? A Tessalônica, né? No contexto aí do capítulo 16, o Espírito Santo impediu para outra região, não pelo menos na segunda viagem. Na terceira viagem, Paulo sim vai dar atenção na Ásia Menor, mas agora é Macedônia, é Europa, é Ocidente, e por isso que o Evangelho chegou até nós. Nós temos uma dívida muito grande em relação a essas igrejas que foram plantadas no primeiro século, porque nós somos resultados diretos da atuação do Espírito Santo por meio dessas igrejas. E aí Paulo então sai de Filipos, chega a Tessalônica, cidade com mais de 200 mil habitantes e capital da Macedônia. Era a maior cidade portuária da região e um importante centro comercial. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 17, verso 1. Olha lá, agora sim, 17, verso 1. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Olha, Paulo vai escolher gente que tenha certa afinidade, ok? Então ele vai assim, ele é estratégico. Onde as pessoas se reúnem, né? Que tem um pouquinho do meu contexto, era nas sinagogas. Ele sempre procurava sinagogas, e depois falava do amor de Jesus Cristo, e ele saía então para a cidade, o restante da cidade falando do amor de Jesus Cristo. Mas olha só o verso 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Olha a essência da pregação do apóstolo Paulo aqui, que a gente vai ver nesse texto. Então ele é estratégico, ele vai passar um tempo na cidade de Tessalônica, ele vai aqui pregar o evangelho. E qual a essência da pregação do apóstolo Paulo? Por quê? Porque na cidade então nasce uma igreja saudável. Pessoas são transformadas pelo evangelho em pouco tempo. Mas olha só, qual foi a essência da pregação de Paulo em Tessalonicenses? Em primeiro lugar, Paulo variou os métodos. Olha que coisa interessante. A pregação do evangelho deve ser bíblica e racional. Ele apela para a razão de seus ouvintes, dirige-se à mente deles, ele lhes desperta o entendimento. Paulo identificou o Jesus da história com o Cristo das Escrituras do Antigo Testamento. E a Bíblia fala assim que ele varia os seus métodos. A gente percebe isso que no versículo 2 e 3. Primeiro, ele arrazoou. É assim que está na sua tradução? É isso? Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou. Qual é a ideia aqui? Paulo dialogou, debateu, discursou com eles por meio de perguntas e respostas. É a mesma palavra grega aqui empregada deu origem ao termo dialética, ou seja, há um ensino entre perguntas e respostas. Entende? Para atiçar a espiritualidade, a curiosidade deles, ele usa esse método de debate, de diálogo, de conversa. Ele joga perguntas, espera a resposta, às vezes ele responde e vem outra pergunta. A Bíblia diz que ele arrazoou, né? Esse é o sentido da palavra. Segundo, ele expôs, olha só, ou seja, explicou-lhes o conteúdo do evangelho no versículo 3.
Porque pregar é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É ler, explicar e aplicar o texto que foi lido. E o apóstolo Paulo não criou a mensagem, mas ele já utilizou da mensagem inspirada pelo Senhor, que faz com que o mais vil dos pecadores às vezes se quebrante diante dessas verdades que não é de Paulo, mas é do próprio Deus, usando a vida do apóstolo Paulo. Então ele não acrescentou e nem excluiu o que estava no texto bíblico. Por quê? Porque o pregador, o evangelista transmite fielmente o conteúdo que deriva das Escrituras. Então ele expôs, ele explicou aquilo que ele estava anunciando. Terceiro, ele demonstrou, olha só, expondo e demonstrando no versículo 3. Ele demonstrou que Jesus é de fato quem? O Messias. O termo demonstrar significa colocar lado a lado ao apresentar evidências no versículo 3. Ou seja, era uma referência à exposição de Paulo que consistia em colocar o cumprimento ao lado das profecias. Então, irmãos, ou seja, ele está na sinagoga. Os judeus conheciam muito bem o que? O Antigo Testamento. Quando eu participei de uma igreja durante muitos anos do bairro do Bom Retiro, o maior bairro de judeus no Brasil, na época. Eu conheci crianças com 12, adolescentes com 14, 15 anos que sabiam de cor o Pentateuco, livros inteiros, salmos inteiros, sabiam de cor. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele pega aquele conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento e começa o quê? Colocar lado a lado, mostrando que o Jesus dos Evangelhos foi aquele que cumpriu literalmente tudo aquilo que Deus profetizou acerca do Messias. Quem sabe ele usou aqui, quem sabe, lembra de Isaías, meu xará, profeta Isaías 53, 4, 7? Lembra desse texto, o sofrimento vicário do servo do Senhor? Uma profecia de 700 anos antes de Jesus vir entre nós. Lembra de Isaías 53? Alguns só leem esse texto na Páscoa, não precisa ser só na Páscoa não. Quem sabe o apóstolo Paulo, e segundo John Stott, na verdade, ele pegou vários textos do Antigo Testamento messiânico para justamente deixar bem claro, está aqui, já veio, quem? Jesus, o Salvador, é Ele. Olha o que diz Isaías 53, abra lá, deixa Atos 17 ainda, Isaías 53, 4 a 7. Olha o que diz esse texto, irmãos. Eu entreguei a minha vida a Jesus num culto doméstico, quem liderava era minha mãe, eu já comentei isso com vocês, Dona Maria Alice Angelino Cristal, que mulher, minha mãe é um fenômeno, apesar de ter só a 4ª série, conhece tanto de Bíblia e tem uma intimidade com o Senhor que me envergonha até nos dias de hoje. Mas eu entendi com 7 anos de idade esse texto, que se aplicava a quem? A Jesus Cristo. Esse texto que foi escrito pelo profeta Isaías 700 anos antes. Olha o que diz. O sofrimento vicário do servo do Senhor, versículo 4 em diante, de Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Bem, eu vou parar aqui porque é riquíssimo o capítulo 53, mostrando que nem a morte foi suficiente, que Jesus pagou uma dívida impagável, minha e sua, morrendo a nossa morte na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou em glória. Então, irmãos, Paulo variava os seus métodos, tá? Ou seja, ele mostrava, ok? Estratégias para justamente
conquistar aquelas pessoas ao lado da cruz de Cristo. Quarto, ele anunciou a morte e a ressurreição de Jesus. Não é lindo? O texto vai dizer no versículo 3: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ou seja, a pregação, Paulo se empenha em anunciar Jesus. John Stott diz que não há motivo para duvidar que Paulo tenha feito um relato completo na carreira salvífica de Jesus Cristo, do início ao fim. Não é lindo, irmãos? Ele expôs, tá? Então, em primeiro lugar, Paulo, ele usa vários métodos, não abre mão do conteúdo, mas a abordagem sim. E em segundo lugar, Paulo não mudou, né, como reflexo disso, já foi mais ou menos falado, a própria mensagem, no versículo 3. A pregação paulina em Tessalônica foi totalmente cristocêntrica. Por quê? Porque não há evangelho sem falar da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Não há evangelho. O verdadeiro evangelho aponta para aquele que é a pessoa de Jesus Cristo. E Paulo, ele usa justamente dessa estratégia. E aí, irmãos, nós vamos ver algo lindo. Agora sim, Heber, tá? Pode colocar. Olha, né? O evangelho e a abordagem de Paulo na pregação. Não é lindo? Conforme a situação e o público, o enfoque da pregação de Paulo mudava. Interessante, né? Olha o texto lá de Atos capítulo 13, 15 a 41. Também tem a ver com Tessalônica. Mas olha só, Antioquia da Psídia, local. Públicos judeus interessados. Qual é a abordagem do apóstolo Paulo? A história dos hebreus e, acima de tudo, as escrituras dos hebreus, o Antigo Testamento. Aí que acontece? Ele vai aonde? Para Listra, Atos 14, 15 em diante. O público-alvo, idólatras, não conheciam, eram gentios que não tinham familiaridade com o Antigo Testamento. O que ele faz com a abordagem dele? A natureza. A natureza. Ou seja, Deus não deixou de dar testemunho de si, como diz Atos 14, 16. Como Paulo vai dizer em Romanos 1, 18 em diante. Que nós podemos conhecer a Deus por meio da criação, porque a criação é a caligrafia de Deus, que aponta justamente para o Deus Criador de todas as coisas. Ele usa disso. E aí, o que acontece? Em Atos 17, 22, 31, ele vai para Atenas. Qual é o público-alvo? Filósofos, né? Eles ficavam encantados com o conhecimento humano. O que Paulo, com a abordagem do apóstolo Paulo, ele cita poeta estoico e reconhece suas indagações religiosas. Ele consegue transitar, ele consegue ser estratégico, ele está preocupado justamente em persuadir o seu público para que conheçam acerca de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver o quê? Atos 22, 3, 21, em Jerusalém, quando ele é preso e deportado para Roma para ser julgado. Público-alvo, multidão de judeus. O que ele faz? Ele dá o testemunho pessoal. Por quê? Porque era a cidade que todo mundo conhecia ele. E ele sabia que ali cabia um testemunho pessoal. Vocês me conheciam. Eu era terrorista, um talibã, eu perseguia os cristãos, eu se levantava contra a igreja de Jesus, que vocês conheciam, que eu caçava cristãos. Mas esse Jesus transformou a minha vida. Pelo menos 2 a 3 vezes ele vai dar um testemunho. Percebe a abordagem, a estratégia do apóstolo Paulo? Por quê? Porque ele está preocupado em persuadir pessoas para que tenham a experiência de salvação eterna que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador que está presente aqui. Amém? Veja, a igreja está nascendo. E eu vou ter que terminar, que o horário ali já deu. Tem muita coisa para a gente falar, mas já que é uma exposição bíblica, né, nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, então, na próxima semana a gente vai continuar daqui, tá bom, irmãos? Mas para você pensar, percebe? Deus, né, se envolvendo intensamente na obra missionária, no plantio de igrejas, como nessa aqui, irmãos. Como nas nossas congregações.
na região metropolitana de Belém, como em outros lugares. É Deus levando o bom nome do seu Filho para que todos conheçam e tenham um relacionamento intenso com nosso Salvador. Amém? Amém.